é o seguinte, a multa de 700 mil dólares não é problema. Quais são os empecilhos? Se o Carille... Salário. Porque no São Paulo... O salário que o Carille ganha lá também não é o salário que todo mundo divulgou. Não, ok. Mas dentro da sua informação ainda, há 2 semanas, quando a gente está discutindo aqui um possível técnico para o São Paulo, a gente está discutindo aqui, olha, o São Paulo quer esse, o São Paulo quer aquele, aí estavam falando de Abelão no São Paulo. Eu falei, até não lembro quem tinha dito que o Abelão era a primeira opção, eu falei, uma pessoa do São Paulo me disse que o Abelão, ele foi durante um tempo a primeira opção do São Paulo, só que pelo cenário atual do Abelão não querer sair do Rio de Janeiro e ele priorizar um clube que seja do Rio, no caso o Flamengo, deu uma esfriada. O São Paulo trataria como plano A o Cuca, que já estava saindo do Santos. E o plano B do São Paulo foi ventilado até o nome do Carille. Aí até o pessoal, o Carille seria um bom nome. Eu falei, o que esfriou a situação seria o alto salário que o Carille recebe lá. Não é esse salário todo, concordo com você, não é esse salário de quase 2 milhões que divulgaram aqui no Brasil, mas é um salário de 1 milhão por mês. Não é. Não é esse? Não é esse salário. E o problema do salário que o São Paulo não esfriou nada, porque o São Paulo não fez proposta, não é o plano A. Não, foi um nome comentado no conselho que agradou muita gente lá dentro. O Leco foi consultar, não foi adiante, porque o São Paulo, como o Pascoal tinha falado outro dia, o São Paulo está apostando realmente no André Jardine. E aí é o seguinte, então o Fábio Carille, se entrar num teto salarial que o Corinthians tem hoje para ele. Mas hoje quanto que é o salário dele lá? Qual que é o valor? Olha, o número exato eu não tenho. O que me falaram é o seguinte, próximo. O que me falaram é o seguinte, não é nada disso do que vocês falam. Ele pegou uma parte em luvas antecipado e que é o seguinte, o Corinthians quer sim a volta do Fábio Carille. Fábio Carille aceitaria voltar sim ao Corinthians. Sim. O que pega é o seguinte, vou repetir, não é o valor da multa, que são 700 mil dólares a multa. O que pega é o seguinte, que sabe que mesmo pagando multa para sair do futebol árabe não é fácil. Às vezes o cara pega passaporte. Não existe mais, né? Jorge? Você pode confirmar com as suas fontes lá, que você tem um monte lá, que da comissão técnica, porque foi todo mundo, assistem a todos os jogos, acompanham os jogos do Corinthians. Não, a gente não. Ouvi até o Pascoal ver com os amigos dele lá, que as fontes do Pascoal são boas. Os caras não acham que o time é ruim, os caras acreditam no time. Então, vou repetir minha informação. O Corinthians quer a volta do Carille. E o Carille vê com muitos bons olhos uma volta ao Corinthians. Janeiro de 2018. 19. Para o Corinthians seria uma boa. No atual cenário, Pascoal. E aí vai ao encontro do que eu falo também. Quando eu digo que esse time do Corinthians não é um time horroroso, é um time mal treinado. Na época do Carille, quando até discutíamos aqui, eu e o Sormani, a gente, mas o time do Corinthians tem essa peça, tem aquela, mas não estava jogando. Você tinha razão naquela época, quando você disse que o Corinthians era a quarta força. Eu falei, o que falta pro Corinthians, você lembra? Eu falei, é um treinador. O Carille resolve o problema do Corinthians se voltar? Não. O Corinthians hoje, Benja, por mais que ele tenha um time que não é esse horror todo, mas é longe de ser um time para brigar por títulos. O time do Corinthians é para ser um meio de tabela. Com esse cenário atual, é meio de tabela. Mas ele transformou um time de meio de tabela num time vencedor. Tinha um Jadson jogando muito, o Rodriguinho, protagonista do time, tinha um Guilherme Arana e num outro momento aí teve o Sid Clay também, era um outro time, o Maicon jogando bem. Hoje o Corinthians ele não conseguiu repor, Pascoal, Flavinho, esses jogadores que saíram. Inclusive o Balbuena, que era um xerife. Mas ele não pode fazer jogadores? Ele não pode fazer do Thiaguinho? Não dá, Flavinho, não dá. Hoje, no momento que o Corinthians se encontra, precisa ter experiência, cara. Precisa ser aquele jogador que venha para assumir um posto de titular. Em janeiro, de 4 a 5 jogadores. Quem são? Não sei. Então, mas são jogadores que, teoricamente, entende-se que possam vir para ser titulares. 4 a 5 jogadores que virão. Aí muda. Eu vi que você fez uma cara de perplexidade. Eu fiz porque eu me comuniquei aqui com um amigo nosso e ele me disse que o Carille diz todos os dias lá que quer cumprir o contrato dele na Arábia. Estou tentando apurar aqui também. Eu falo para você... Não estou perplexo. Estou dizendo que a mim chegou essa informação. O Carille quer... Todos os dias fala para quem foi com ele lá na comissão técnica, para os jogadores que ele levou, que ele quer cumprir o contrato dele na Arábia. Se ele aceitar o teto salarial que o Corinthians oferecer... 100 mil dólares. A multa... É isso? Não, é mais. 400 conto. É um pouco mais. 425 conto.
que é o teto do... Pode ser um pouco mais para o treinador, mas que é o teto do Corinthians. Mas o Carilli, quando ele sai Se do o Corinthians, ele não estava ganhando tão aqui, abaixo desse valor proposto. Tava, bem abaixo. Ah, não era não. Era bem abaixo. Ele saiu ganhando do Corinthians 350 pau. Era bem abaixo. Não era bem abaixo claro, do quê? era quase 100 a mais, né, mano? Então, mas aqui, isso que eu tô falando, não é era tão isso. diferente do valor que ele ganhava. Era Pô, diferente. ele tinha recebido um reajuste depois do título paulista. Quando ele era o técnico do brasileiro, já tinha sido reajustado o salário dele. Vai na minha. Repito e assino embaixo. Se ele aceitar o valor que o Corinthians oferecer, a multa, já ouvi de vários lados que a multa é o de menos. Se ele conseguir lá, se não tiver problema nenhum com os árabes lá, o Fábio Carilli volta assim ao Corinthians. É fácil? Não. É impossível? Não. É difícil? Não é hoje não é tanto, não. Mas eu queria só uma indagação. Quando o Mano levantou essa possibilidade do São Paulo, eu entrei em contato com alguns amigos que me disseram o seguinte: não chegou nada, não sabemos de nada, mas não tem chegou nenhuma informação a respeito e tal. Mas eu acabei de falar, agora não teve consultei proposta. um amigo meu, ele falou assim... Mas se tem uma sondagem, já é um interesse. Você pode não ter feito uma proposta oficial, mas já existe um interesse. Não, mas às vezes você liga para uma pessoa, como é que tá a situação? Não, mas ele falou, mas não teve nada. Eu Mas falei quando que você não teve, soma... que não tinha nada. Deixa o Pascoal falar. Não tinha nada. Agora estou me comunicando a gente tem alguns amigos, né? E ele está me dizendo que a intenção é terminar o contrato lá. Vou continuar a conversa aqui e eu prometo trazer novos detalhes. Manda seu amigo entrar em contato, eu vou te falar para quem ele pergunta. Eu repito. Eu também falei. Manda seu amigo. Manda seu amigo. Ele sabe quem é. Não, eu sei quem é. Eu repito o que eu estou falando. Se aceitar a proposta, se os árabes liberarem, porque árabe o problema lá não é nem pagar multa, é ter passaporte. Tem grandes chances do Fábio Carilli ser o treinador do Corinthians em janeiro. Repito. Veja, ninguém retém passaporte mais, né? Eu acho que se o empecilho é só esse, Quem teve problema agora? Espera um pouquinho. O passaporte do Marcelinho era o mousepad do Sheik. Cara, assim, quando foi isso, mano? Quando foi isso? Nós Cara, estamos você teve vivendo... Na boa, se o empecilho é só esse, árabes pessoal, reterem Quem árabes... teve o problema mundo agora, árabe não é... Quem teve o problema recente foi o Hernani Brocador. Mas peraí, você tem que dividir o mundo árabe ali. Emirados Árabes é uma coisa. Se você vai para a Arábia Saudita, é outra coisa, meu irmão. É outra coisa. Se você estivesse lá em Dubai, Abu Dhabi... A FIFA está em cima hoje, a FIFA faz não vem punições que mais não. severas por atraso de pagamento de salário, qualquer tipo de dificuldade. Bubu, o cara foi casar, o cara entrou no consulado, não saiu mais, sei, cara. mas aí Gente, imagina, parece que não é, cara. Ninguém é escravo, Era uma... não tem Era isso. uma... Gente, Se o Emirados empecilho Árabes é só outra esse, coisa, o hein? Beija falou, a multa... Ah, cara, então ele vai ser o técnico do Corinthians. Estamos falando de Mas não é legislação assim, internacional. entendeu? Ouvindo uma pessoa, a multa é o de menos. Então, a multa de mais ele sai. Paga a multa, sai. Agora, ele está disposto a aceitar o teto salarial que o Corinthians vai oferecer? Se ele tiver, o Corinthians tem interesse. A frase dita é o seguinte: no caso de uma volta do Fábio Carilli ao Brasil, a prioridade é o Corinthians. Prioridade, não quer dizer que vai ser o Corinthians. Sobre o Grêmio que você citou, aumentou a chance agora do Renato ficar no Grêmio. O Grêmio vai pagar, ofereceu auxílio moradia pro Renato. Aquele dia eu falei que ele ia ficar, hein? Então, o que o Grêmio fez agora? O Grêmio ofereceu, já falei o salário, 1.300.000, tempo de contrato o Renato escolhe. E vai pagar auxílio moradia. O Renato Ele fica tá no morando hotel. no hotel, né? Ele fica no hotel. O que o Grêmio ofereceu agora? Paga todo o hotel. Moradia, O pessoal tá brincando. O Renato, do jeito que é, vai pegar tem e um hotel inflacionar patrocina o tudo Grêmio, ali. né? É o E mesmo. o Grêmio assina pagar tudo. Pô, auxílio moradia, precisa o cara ganhar 3 contos por mês, Então, 2. pagar o hotel o ano inteiro, 1.300.000, imagina. Ele tá morando em Porto Alegre, o hotel o ano inteiro. 1.300.000. E outra coisa, o Renato ficou de dar resposta depois do jogo contra o Corinthians. Grêmio e Corinthians, última rodada do Campeonato Brasileiro. Pouco depois, não sei se é a mesma noite ou na noite seguinte, deve ter uma reunião entre o Romildo, o presidente, e o Renato. E o Renato ali deve dar a resposta final. Isso é antes da eleição do Flamengo. Não, mas o negócio do Grêmio, a pessoa falou pra mim que foi só uma consultinha, olha, babá, que a coisa não andou. Teve o Leco, mas aí a coisa esfriou porque eles apostam no Jardine. O que eu sei é que ninguém não chegou nenhuma informação, nenhum pedido e nenhuma avaliação para o Carilli lá, do São Paulo. Não chegou. Mas, gente, eu acabei de falar que não chegou. São Paulo tem teto pra técnico. São Paulo o Leco São Paulo não vai pegar o Abel por causa da grana. Não, o São Paulo paga $100 mil de o salário. Leco procurou, é o teto do salário do São Paulo. O Leco procurou o empresário do Carilli antes até do Aguirre cair. Ah, bom.
Eu acabei de falar, não fez proposta, não fez nada. Olha, como é que tá a situação, bibibi, bababá, bababá. Aí entrou o Jardine, eles estão apostando. Não falei que tem proposta. A prioridade é o Corinthians, Pascoal. Calma que eu estou esperando aqui novos... Eu acho tudo isso novas aí muito informações. esquisito. Tá bom. Muito esquisito. Então, vocês vão aguardem. Eu acho muito esquisito. Aguardem. Ele saiu do Corinthians, pelo que na entrevista que ele deu pro UOL, atritado com alguém importante lá dentro. A dedução que eu deduzi lendo a matéria é que foi com o Andrés. E foi com o Andrés porque o Andrés estava desmontando o time como acabou desmontando. E o cara, ele sentiu e falou, não vai ter futuro nenhum aqui. Eu vou me queimar aqui dentro. Tudo que eu fiz até agora, campeão brasileiro e bicampeão paulista, vai desaparecer. Eu vou brigar para não cair, que é o que está acontecendo agora. Que é o que aconteceu com o Corinthians brasileiro. Isso é informação informação não. Essa é uma dedução que eu fiz com base na entrevista do UOL. Agora, é informação, isso eu tenho informação, de que ele saiu do Corinthians porque o Andrés ia desmontar o time. Entendeu? Tem informação aí? Vamos lá. Não, se tem informação, vamos Mas, passar ô aí. Sormani, arestas se aparam, né? Mas, gente, mas não faz o menor sentido. E se ele conversou com o Andrés? Corinthians perdeu um ano. Corinthians perdeu. Por que ele não pegou isso, esse dinheiro que ele vai dar para agora? Ele vai gastar 3 milhões de reais para pagar a multa. Certo? Por que ele já não pegou esse dinheiro e deu de luva pro Carille? Por que o Alexandre Matos já não trouxe o Cuca logo na saída do... Mas erros acontecem, Sormani. Eu não sei.